Boa tarde, alunos do 7º ano. Vamos fazer aí a correção da atividade da página 122. Tá ok? Primeira questão diz assim, né? Que no caso é a segunda do livro. Determine a raiz quadrada exata dos números a seguir, né? Eu coloquei só até a letra D. A letra A nós temos aqui 2.304. Quando o número é muito alto, a melhor forma para se fazer, né? Podemos fazer por tentativas ou podemos fazer também pela fatoração, né? A fatoração é a mesma coisa que uma divisão. Você vai procurar vai pegar esse número aqui, que está debaixo da raiz, e vai dividir, só que essa divisão aqui vai ser só números primos, tá certo? Números primos são aqueles números que só tem dois divisores, que é o 1 e ele mesmo. O primeiro número primo é o número 2, né? Então, eu vou ver se esse número aqui dá para dividir por 2. Dá para dividir, que dá 1.152. Dá por 2, que dá 576. Dá por 2, que dá 288. Dá por 2, que dá 144. Dá por 2, que dá 72. Dá por 2, que dá 36. Dá por 2, que dá 18. Dá por 2, que dá 9. Dá por 3, que dá 3. E o 3 dá por 3, que dá 1. Né? Como aqui é uma raiz quadrada, eu vou agrupar de dois em 2, tá? Aqui, ó, esse com esse. Aí aqui fica 2 ao quadrado, vezes 2 ao quadrado, vezes 2 ao quadrado, vezes 2 ao quadrado, vezes 3 ao quadrado. Por que ao quadrado? Porque aqui eu vou cancelar a potência, né? Que é quadrado com a raiz, que são iguais. Aí eles vão sair de dentro da raiz. Aí eu vou só multiplicar. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 3 dá 48. Então, a raiz quadrada exata de 2.304 é 48. Tá ok? Letra B, 676. Faça a mesma coisa. Divide primeiro por 2, né? Se der. E vai dar, que dá 338. Por 2, que dá 169. 169 só dá por 13, que dá 13. Dá por 13, que dá 1. Agrupa de 2 em 2 também, fica 2 ao quadrado vezes 13 ao quadrado. 2 vezes 13, que dá 16, né? Vai cancelar aqui. Dá 26, né? 2 vezes 13, 26. Então, a raiz quadrada é 26. A letra C. 1.764. Do mesmo jeito. Vou dividir por 2. Dá 882 por 2, 441. Não dá por 2 porque ele não é par. Dá por 3, que dá 147. Dá por 3, que dá 49. 49 só dá por 7, que dá 7. Dá por 7, que dá 1. Fica 2 ao quadrado, vezes 3 ao quadrado, vezes 7 ao quadrado. Cancela, né? São iguais. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 7, 42. Letra D. 2.500. A gente pode fazer aqui ó, pela fatoração, dá por 2, que dá 1.250, por 2, 625, por 5, 125, por 5, 25, por 5, que dá 5, por 5, que dá 1. 2 ao quadrado, vezes 5 ao quadrado, vezes 5 ao quadrado. Cancela. 2 vezes 5, 10. 10 vezes 5, 50, né? A segunda questão, que no caso é a terceira do livro. Substitua a letra X pelo número racional positivo que verifica cada uma das seguintes igualdades. Né? Aqui x ao quadrado é igual a 100. Então, qual é o número que é elevado ao quadrado vai dar 100? No caso é o 10, né? Pois 10 ao quadrado é 100. Letra B, x ao quadrado igual a 121. Então, aqui no caso vai ser o 11, né? Porque 11 vezes 11 dá 121. Letra C, no caso vai ser 1/4. Né? Porque 1/4 ao quadrado vai dar 1 sobre 16. Letra D. X igual a 0,0016. Então, x vai ser quem? 0,04. Porque 0,04 ao quadrado dá 0,0016. Raiz quadrada de 25 é 5. Raiz quadrada de 36 sobre 49. 36 é 6 e 49 dá 7. Terceira questão, que no caso é a quarta do livro. Sabe-se que A é igual a raiz quadrada de 121 sobre 196. Qual é o número A? Só você resolver a raiz, né? Raiz quadrada de 121 é 11 e de 196 é 14. Só isso.
Quarta questão, que é a quinta do livro. Se x representa a raiz quadrada do número 64 sobre 225, qual é o valor do número x? Né? Então, aqui é só você calcular a raiz de 64 e de 225. De 64 é 8, de 225 é 15. Quinta questão, que no caso é a sexta do livro. Calcule o valor das expressões, né? Aqui no caso são só raízes. Só você resolver a raiz quadrada. De 16 dá 4, de 9 dá 3. Letra B, de 0,25 dá 0,5. De 25 dá 5, de 36 é 6. De 1 é 1, de 4 é 2. Raiz quadrada de 49 é 7, né? Porque 7 vezes 7 é 49. E de 100 é 10. De 1,96. Aqui eu posso. Tira na vírgula, fica o quê? 196, né? A raiz quadrada de 196 é 14. Como é um número com vírgula, coloca a vírgula aqui no meio. Ou você pode calcular também transformando primeiro em fração. Vai ficar 196 sobre 100. Raiz quadrada de 196 é 14, de 100 é 10. 14 décimos se escreve 1,4. Sexta questão. Que no caso é a sétima do livro. É isso? Diz assim, calcule o valor das expressões a seguir. Né? Nós temos aqui duas expressões. Você vai só aqui nessa primeira, você vai resolver as raízes. Raiz quadrada de 441 é 21. Por quê? A raiz quadrada de 400 é 20, né? 20 vezes 20 dá 400. Então, vai dar 21. De 256 é 16, menos de 900 dá 30. Aí, só resolver. 21 mais 16, 37. 37 menos 30 dá 7. Aqui do mesmo jeito, repete 1 meio. Raiz quadrada de 16 é 4, de 9 é 3, de 25 é 5, de 36 é 6. Aqui ficou o quê? Uma adição e uma subtração de frações com denominadores diferentes. Vou resolver primeiro essas duas, né? Pelo método da borboleta. 3 vezes 1 dá 3, 2 vezes 4 dá 8, 2 vezes 3 dá 6. Repete essa daqui. 8 mais 3 dá 11 sexto, menos 5 sexto, dá 6 sexto, né? Quando os denominadores são iguais, repete e resolve só o de cima. 11 menos 5, 6. 6 dividido por 6 dá 1. Sétima questão, que no caso é a oitava do livro. É isso? Qual é a raiz quadrada exata de cada um dos números a seguir? Né? A raiz quadrada aqui Aqui eu vou primeiro fazer o quê? Vou transformar em fração, né? Tirando a vírgula, fica 1.225 dividido por 100. De 1.225 é 35 e de 100 é 10, né? Então, vai ficar 35 décimo, ou 3,5. De 1.000, tirando a vírgula, fica 1.296 dividido por 100. Raiz quadrada de 1.296 é 36. De 100 é 10. Fica 3,6. De 3.025 por 100 dá 55, né? De 3.025. De 100 é 10. Então, vai ficar 5,5. Né? Porque quando é 10 aqui, eu passo a vírgula uma casa. Vai ficar aqui no meio. Tirando a vírgula aqui, fica 2.916 sobre 100, porque tem dois números depois da vírgula. Raiz quadrada de 2.916 é 54. E de 100 é 10. Então, vai dar 5,4. A nona questão, que no caso é a oitava, que no caso é a nona. Qual destes números é igual à raiz quadrada de 0,0064? É só você resolver a raiz, né? Aqui, transformando em fração, vai ficar 64 sobre... Tem 4 números depois da vírgula, então vai ficar sobre 100.000. Raiz quadrada de 64 é 8 e de 100.000 é 100. Não é isso? Simplificando, dá 2 sobre 25. Então, a resposta é a alternativa E. E a nona questão, que no caso é a 10ª do livro. Um número é expresso por A elevado à 10ª vezes B à 4ª. Qual é a expressão que representa a raiz quadrada desse número? É só eu colocar isso aqui embaixo da raiz. Aí, como aqui o índice é 2, eu vou simplificar por 2, né? Dividir isso aqui por 2. E o índice vai desaparecer, a raiz.
10 dividido por 2 dá 5 e 4 por 2 dá 2, né? E aqui também vou dividir por 2. Aí vai sumir a raiz. Aí ficou o quê? A elevado à quinta vezes b ao quadrado, tá certo?